Senhoras e senhores, bom dia, sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo aqui, que em tese seria semanal, às sextas-feiras, mas eu tenho pensado em deixá-lo segundas, quartas e sextas. Bom, sejam todos vocês muito bem-vindos, eu vou só colocar a observação, reflexões baseadas em notícias. Esse é o objetivo. Sejam vocês muito bem-vindos. Deixa eu fixar esse comentário. Aí. Bom, vocês me ouvem bem? A gente já vai começar? Eu acho que sim, porque alguém comentou que estávamos sem som, mas eu acredito que nós estamos com som. Bom dia a todos vocês. Bom, pessoal, a gente começa a nossa reflexão. Na sexta-feira a gente começou às 8 horas da manhã com uma hora de atraso, mas hoje a gente já vai começar no horário correto, que é às 7 horas da manhã. E eu separei algumas notícias para que a gente pudesse refletir sobre elas e para que a gente pudesse começar a semana, então, de certa forma, atualizada. Lembrando que este perfil não tem caráter político, mas não deixa de falar sobre política. Então a gente vai fazer essa mescla, né? Ora eu falo sobre a realidade política do país, ora eu falo sobre a vida como um todo. A primeira notícia que chamou a minha atenção foi uma notícia publicada pelo Estadão ontem sobre uma PEC da autonomia administrativa e financeira do Banco Central. Na verdade, existe uma proposta de emenda à Constituição, é isso que significa PEC, que confere ao Banco Central não só o mandato do seu presidente, que é o que a gente vê hoje, mas também uma autonomia administrativa e financeira, a ideia de um orçamento próprio e tal, para que ele seja ainda mais livre, digamos assim, ainda mais autônomo. Evidentemente, essa proposta contraria interesses do governo, mas não é esse o ponto da notícia, eu não quero fazer um juízo de valor necessariamente sobre a proposta. É que, segundo o Estadão, a PEC, que já está pronta para ir para a CCJ no dia 5 e tudo caminha bem, há um apoio declarado de 50 senadores, ela subiu no telhado. E subiu no telhado por quê? Porque o governo não quer, e agora a gente está chegando mais próximo do fim do mandato do presidente do Senado, e o presidente do Senado quer um ministério no governo, quando terminar a presidência, ou então uma vaga uma possível reeleição do presidente Lula no Supremo Tribunal Federal, ou mesmo no Superior Tribunal de Justiça. E por isso ele não quer pautar a PEC. Essas notícias que mostram para a gente como o interesse privado, o interesse particular se mistura ao interesse público, revelam muito da natureza humana. Há uma frase atribuída a Voltaire que diz o seguinte: ninguém é capaz de defender o interesse privado, o interesse público, que não seja antes do seu interesse privado. Então, há coisas que são do interesse público, mas que contrariam o nosso interesse privado e que nós muitas vezes não somos capazes de defender aquilo que é certo, porque o que é certo contraria o que nós queremos. É como se o que é certo ou errado tivesse que se sujeitar ao nosso desejo. O nosso desejo estaria acima do que é certo e do que é errado. É claro que você vai encontrar uma construção racional. O presidente do Senado não vai aparecer e dizer: eu não vou votar a autonomia da PEC porque eu quero um ministério. Ele vai dizer a autonomia do Banco Central porque eu quero um ministério. Ele vai encontrar um fundamento jurídico, um fundamento político, de interesse público, para justificar o seu comportamento. A gente, na nossa vida privada, faz mais ou menos a mesma coisa. David Hume vai dizer que a razão é escrava das paixões. Ou seja, o sujeito tem uma paixão, uma vontade, um desejo, uma emoção, e ele
em seguida, constrói um argumento racional que justifique aquele comportamento. É como se o sujeito, por exemplo, ele quisesse sonegar impostos. Então ele decide sonegar impostos. Quando ele decide sonegar impostos, por quê? Porque ele quer esse dinheiro, ele quer ter mais, existe um desejo nele de que esse dinheiro fique para ele. Ele vai arrumar argumentos racionais para isso. O primeiro deles é que imposto é roubo. O segundo é que a carga tributária é inaceitável. O terceiro é que as pessoas ou o governo vão desviar os recursos, de maneira que ele pode ajudar mais gente com dinheiro ficando na mão dele. Eu trago uma série de argumentos racionais para justificar o meu desejo, o meu comportamento baseado no meu desejo. Isso vale para relacionamentos. Você quer sair com uma pessoa que você sabe que você não deve sair. A pessoa que quer voltar com o ex, ela sabe que o sujeito é horroroso. E o sujeito é horroroso, ele é péssimo, etc. Mas ela gosta dele. Então ela vai dizer que ele não é tão ruim, que ele mudou, que ele tem futuro, que... Então ela traz uma série de argumentos racionais para justificar o seu desejo. É isso que a gente vê quando o interesse público se mistura ao interesse privado. O que acontece é, a gente precisa criar meios em que a instituição seja mais forte do que a pessoa que preside a instituição. Quando você depende da presidência do Senado para instituir toda e qualquer PEC, para pautar toda e qualquer proposta de emenda à Constituição, por exemplo, você confere ao presidente um poder que é um poder gigantesco. Este poder deve ser dele? Eu acho que sim. Mas ele deve ser superável também. Então, por exemplo, o poder é dele, mas se 1/3 dos senadores assinarem um requerimento, aquela proposta tem que ser pautada no mesmo dia, ou metade dos senadores que seja. De maneira que nós precisamos encontrar meios de a instituição ser maior do que o indivíduo que preside essa instituição. Se você analisa, por exemplo, pedidos de impeachment, os pedidos de impeachment na Câmara, eles são pautados só se o presidente da Câmara quiser. De maneira que isso confere a ele um poder muito grande, inclusive um poder de barganha perante o Executivo. Porque, olha, eu estou com 20 pedidos aqui embaixo da mesa. Se você não me ajudar, eu vou pautar. Mas tira muito poder dos próprios deputados. Por quê? Porque eles podem até pedir, mas se o presidente não quiser, não vai para frente. De maneira que o poder do indivíduo que preside a instituição acaba sendo um poder maior do que o poder da própria instituição. A gente precisa fazer a instituição ser maior do que aquele que a preside. Isso requer uma consciência, uma conscientização, debate, mas eu acho que a gente precisa começar a debater isso. A segunda notícia, que foi publicada há 2 dias, dá conta de que foi uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná, que dá conta de que se a eleição fosse hoje, Bolsonaro venceria o Lula com 2 pontos percentuais à frente. Se a disputa fosse entre Lula e Michele, Lula venceria com 3 pontos à frente. E Tarcísio com 6 pontos. Ele seria 46-40, 46-43. Mas se fosse Lula e Bolsonaro, Bolsonaro venceria a eleição. Eu acho que esse é o grande ponto que é sintomático sobre um erro de governo, né? Quando você tem 2 candidatos pré-eleição que disputaram a eleição, um venceu o outro,
E aí, depois de 2 anos, você faz uma pesquisa e as pessoas dizem: não, se eu pudesse votar hoje, eu votaria no outro. É como se as pessoas dissessem: eu me arrependi do meu voto. E isso significa dizer que a escolha não foi bem sucedida. Você tem um fenômeno muito parecido com esse nos Estados Unidos, que agora confere favoritismo ao Trump, mas lá ele pode disputar as eleições. Aqui, o ex-presidente não poderá disputar as eleições. O ponto não é esse. O que me chama a atenção é o fato de que o presidente atual ele perdeu uma enorme oportunidade de despolarizar o país. Porque a razão de ele ter sido eleito é uma razão especialmente conciliatória. A ideia de que nós precisamos despolarizar, nós precisamos voltar a unir o país, nós precisamos acalmar os ânimos, nós precisamos de uma frente ampla, essa era a expressão. O ponto é que esse discurso ele não se revelou verdadeiro no cotidiano. No cotidiano você tem um presidente muito mais à esquerda do que nos outros 2 mandatos, com discursos muito mais polarizados e se alimentando da polarização para manter em parte a sua popularidade nos redutos em que ela existe. E você tem um desperdício gigantesco da situação como um todo, né? Eu imaginava, e nesse ponto eu me equivoquei, eu imaginava um presidente muito mais pragmático do que o presidente que veio. Um presidente de discurso de esquerda, mas de um comportamento um pouco mais ao centro. E o que nós estamos vendo é um comportamento errático mesmo de polarização e que vai se manifestar de diversas formas, né? E aí eu posso te dar 1 milhão de exemplos, né? Um dos exemplos é a ideia do rombo fiscal, mas a gente já chega lá. O que essa pesquisa mostra é que, na verdade, não é que o Bolsonaro venceria o Lula, e isso a pesquisa mostra. O que ela mostra é que o Lula precisa urgentemente do Bolsonaro elegível para que ele possa ser reeleito. Porque se você tem uma pesquisa que aponta 46-40, dando força ao Tarcísio, por exemplo, que ainda não é candidato, que é governador de um único estado, ainda que o estado mais importante da federação, isso significa que quando a campanha começar, ele cresce muito e a rejeição dele é muito menor do que a do presidente. Então as chances de ele vencer são muito maiores e o presidente precisará de alguém com uma rejeição muito grande, tão grande quanto a dele, para que ele tenha chance de se reeleger. Não será uma surpresa se nos bastidores, claro, publicamente jamais, o presidente Lula advogar a tese de que Bolsonaro deveria estar elegível, porque ele precisa dele para ter chances de vencer as eleições. Então, não seria uma surpresa. Qual é a vantagem do presidente para além da máquina? Ele ainda tem tempo. E neste tempo, ele precisa voltar-se um pouco mais ao centro. O ponto é que isso vai exigir uma responsabilidade menos populista. O mundo, tanto para a direita quanto para a esquerda, vive um momento muito favorável ao populismo. As pessoas esperam, no mundo inteiro, uma espécie de herói que rompa com o sistema, que seja diferente do sistema e que, portanto, salve o país. Isso acontece aqui, isso acontece em vários outros países, inclusive nos Estados Unidos há um sentimento que nunca existiu nesse sentido.
Isso favorece o surgimento ou o fortalecimento de líderes populistas, gente que parece que vem romper o sistema e essa pessoa merece o meu voto, porque afinal de contas o sistema não me representa. Em regra, isso é fantasioso, mas este é o momento. E se este é o momento, você vai perceber sempre próximo das eleições um movimento um pouco mais populista de quem quer que seja o candidato. Pode ser Lula, pode ser o Tarcísio, pode ser o Zema, pode ser a Michele. Você vai ter movimentos de comunicação que aqueça o público, que empolgue o público, que provoque o público. E isso nós vamos ver. Mas há um terceiro ponto que eu gostaria de destacar com você, que é a questão do rombo fiscal, noticiado ontem em um artigo do Estadão, eu não me recordo o autor do artigo, então eu não poderei dizer. Qual é a ideia do rombo fiscal? Nesse momento, a estimativa é que em 2024 nós tenhamos um rombo fiscal de contas primárias de 14,5 bilhões. Isso significa que é antes dos juros, tá? Então é um rombo nas contas primárias, ainda não contamos os juros e nós já temos um rombo de 14,5 bi. Qual é o ponto disso? O ponto é que esse rombo se dá em razão de uma gastança do governo. O governo não para de gastar e gasta muito. Quando isso acontece, o que o Banco Central tem que fazer? O Banco Central tem que falar assim, gente, a gente tem que segurar os juros, porque senão a inflação volta. E você tem um movimento na inflação. Você tem no último mês, acho que é 0,7 no alimento. E por mais que você me traga dados sobre inflação, essa inflação é perceptível no cotidiano. Você olha para as suas contas e você vê que tudo subiu. Agora, você vê que tudo subiu e você é uma pessoa com um pouco mais de condição do que a maioria das pessoas. Se eu não estiver enganado, uma pessoa que ganha 70 mil por mês, 5 mil por mês, está entre os 30% mais ricos do país. Uma pessoa que ganha 11 mil por mês está entre os 10% mais ricos do país. Uma pessoa que ganha 30 mil por mês está entre o 1% mais rico do país. Então você está diante de uma situação ainda mais confortável quando você ganha um pouco mais. Mas para uma pessoa que ganha R$2.000 por mês, a variação da inflação ela é muito cruel. Porque isso determina se a pessoa vai comer algo ou não vai comer. Isso determina qual produto essa pessoa vai comprar, qual produto essa pessoa vai usar. Se ela vai conseguir abastecer o carro dela ou se ela não vai conseguir abastecer o carro dela. Porque o orçamento dela é muito, muito, muito apertado. E aí o que acontece? Você olha para uma gastança fiscal e fala, não, mas o governo está produzindo crescimento, que essa é a ideia deles, né? Vamos gastar porque quando a gente gasta, a gente impulsiona o crescimento. O problema é que quando o governo gasta de forma desarrazoada, você tem uma inflação provocada pelo governo. E aí o Banco Central, ou estimulada pelo governo, o Banco Central tem que manter os juros altos para que essa inflação não aconteça. E quem é o maior prejudicado com juros altos? O pobre de novo. O pobre é prejudicado com a inflação e o pobre é prejudicado com juros altos. Por quê? Porque é ele que precisa do empréstimo, é ele que precisa do financiamento para comprar a casa, para comprar o carro, para girar o seu pequeno negócio, a microempresa, uma empresa de pequeno porte, etc. De maneira que ele é prejudicado com juros e ele é prejudicado
com a inflação. Qual que é o recado dos analistas nesse momento? Para ajudar as pessoas, o governo precisa imediatamente se tornar mais responsável nos gastos públicos e observar uma meta fiscal, que é um objetivo do ministro da Fazenda. Só que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, é ignorado nesse ponto pelo próprio partido. Há o que eles chamam de fogo amigo. As pessoas do próprio partido vão atacá-lo, vão ignorá-lo e vão defender esses gastos sem limites. E aí você percebe que se o governo conseguir fazer com que a gente tenha um equilíbrio fiscal, aí o Banco Central começa a poder reduzir os juros sem risco de inflação. Aí você começa a ter juros baixos sem prejuízo de uma inflação controlada. E esse é o melhor cenário para as pessoas mais pobres. Por quê? Porque não tem inflação e tem o crédito barato na rua para eles. Quando a gente olha para o rombo fiscal, às vezes as pessoas não têm noção do que isso significa para o Brasil. As pessoas olham como se isso fosse tão somente um número. Porque se eu disser para você que há um déficit fiscal de 14,5 bi, isso é um número para a gente. Parece que não muda a nossa realidade. E se não muda a nossa realidade, a nossa percepção da realidade, a gente não tem, isso não traz repercussão eleitoral. Se eu pegar agora, é só você pensar no seguinte, imagine você, eu tenho uma empresa, eu sou sócio de um curso, que é o CPIURES, que tem 50 funcionários. Imagine você que eu queira ser conduzido à presidência da empresa e isso dependa do voto dos 50 funcionários, né? Ok. Eu vou lá, eu pego R$1 milhão no banco, eu pego os 50 funcionários e eu distribuo R$20 mil para cada um. Não posso dar em dinheiro, mas vai ser em prazeres, digamos assim. Eu vou levar o pessoal para viajar, eu vou dar roupa, eu vou comprar comida, e almoço todo é por minha conta, eu vou distribuir isso, beleza. Quando chega a eleição para a presidência da empresa, eles vão votar em mim ou na outra pessoa? Na outra pessoa. O ponto é que eu estou quebrando a empresa, porque eu arrumei esse 1 milhão de dívida para a empresa. É a empresa que vai ter que pagar. E depois a empresa não vai conseguir pagar. Quando a empresa começar a ter dificuldade, eu vou sair, vai entrar outra pessoa que, para tentar resolver a dívida da empresa, vai ter que cortar todos os gastos. Então vai cortar até o cafezinho que as pessoas têm, vai mandar desligar a luz, vai desligar ar-condicionado, etc. Aí quando o cara fizer isso, o que o pessoal fala assim? Nossa, bom era o ex-presidente. Porque o ex-presidente, a gente tinha almoço, a gente tinha viagem, a gente tinha festa, a gente tinha tudo. Mas e o outro fez isso tudo pegando o dinheiro do banco e quebrando a empresa. Eu estou tentando resolver o problema da empresa agora. E para resolver o problema, eu vou ter que cortar esses gastos todos, senão a gente vai fechar. Ah, mas eu estou sendo extremista. Não, não estou sendo. É só você dar uma olhada num país do lado, que é a Argentina. Para você resolver o problema da Argentina agora, você precisa de uma série de medidas antipopulares, impopulares, de maneira que só é possível para colocar a casa em ordem. E aí eu estou dizendo isso para você, e claro, para trazer uma consciência política, mas isso vale para você também. Às vezes a forma de você conduzir as suas finanças é uma forma tão irresponsável quanto a do governo. Com a diferença de que você não consegue fazer uma lei para taxar as pessoas quando você precisa de mais dinheiro.
você vai experimentar essa quebra se você não interromper imediatamente essa sua escalada. A gente precisa ter um pouco mais de consciência disso para que a gente possa ter sobriedade nas nossas decisões. Então, eu fiz esses destaques aqui: autonomia do Banco Central, a pesquisa do Instituto Paraná, o rombo fiscal e a sua repercussão na inflação, nos juros, especialmente sobre os pobres, para que você possa ter uma consciência política do que está acontecendo, para que a gente possa refletir sobre o país que a gente quer e para que a gente possa tomar decisões mais conscientes a partir de agora. Eu quero fazer isso diariamente. Eu vou deixar esse vídeo salvo e amanhã eu volto. Talvez eu volte na terça tratando sobre comunicação. Então eu quero fazer terças e quintas mais voltado para a comunicação e segundas, quartas e sextas sempre fazendo reflexões baseadas nas notícias que nós temos, ok? Muito obrigado a vocês, um bom dia, um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém para mais gente poder assistir. Isso é um estímulo para que a gente continue. O nome do nosso encontro é 7 horas em Brasília. Eu espero você amanhã às 7 horas. Tchau, tchau.